Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia. Wilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração, Jesuíno Martins, CEO, Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e Sandro Oliveira, vice-presidente de Operações, Logística e Comercial. Passarei a palavra ao senhor Wilson Mateus. Bom dia a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui nessa manhã e a todos que estão nos ouvindo. E quero aqui começar a minha fala falando aí da nosso plano de expansão do terceiro trimestre, né? São mais 4 lojas em 4 estados diferentes. E eu quero trazer aqui uma observação numa dessas lojas, que é Barreirinha. Essa loja, foi um aprendizado muito grande para nós, que ela é a segunda loja nessa cidade, uma cidade relativamente pequena, mas isso nos mostra o tamanho da nossa responsabilidade e o papel que nós temos nessas pequenas cidades. Além de levar e trazer venda, levar também o desenvolvimento a essas pequenas cidades. E trazemos aqui lojas muito relevantes também, como a de Calcaia, né? A de João Pessoa, que é num bairro chamado Valentina, né? Trazemos também uma loja, que é a segunda loja do interior de Pernambuco, que é Caruaru. Então, são lojas realmente importantes para esse nosso projeto de expansão em estados diferentes. E aí, mais uma vez, fazendo esse papel aí, que é da nossa expansão, que é muito importante para o nosso negócio. E trazer aqui, fazer uma referência aqui no slide 5, a essa loja de Caruaru, né, uma loja numa cidade muito estratégica, e os nossos estudos que nós fizemos, eles nos trouxeram aí que essa loja teria um potencial de vendas, e só que um potencial de venda com mais serviços. E dentro dessa nossa caminhada, dessa nossa estratégia de negócio, essa é uma loja que a gente tem um propósito numa cidade desse tamanho como Caruaru, de atender um público AB, mas também tem o desafio de trazer um público CD e um mercado transformador, que é muito importante para esse negócio. E aí, mais uma vez, a gente traz uma loja em um modelo diferente, que é uma loja de atacarejo, mas com um serviço muito forte no fundo da loja, como vocês estão vendo aí. São lojas
realmente de movimentos muito grandes no fundo da loja, mas também na parte de mercearia ela tem um movimento forte. Isso agrega muito nessas cidades, inclusive, onde tem esse público, um público mais forte AB, que é o que nos traz a nossa pesquisa. E seguindo aqui para o slide 6, trazendo aqui duas lojas que são muito importantes para o nosso negócio, que é essa loja de José Walter. É uma loja num bairro muito adensado de Fortaleza, onde a gente conseguiu uma área cravada no coração desse bairro. E é uma loja que já nos surpreendeu na inauguração, que ela foi um recorde de venda das nossas inaugurações. Então, nosso diretor da região está muito feliz e a gente ficou muito satisfeito com o resultado dessa loja. E aqui a gente traz, de fato, uma loja aí à nossa direita, Casa Forte, é uma loja muito de uma referência muito grande nessa cidade e nesse bairro Casa Forte, né? Ela tem um potencial de venda muito grande, é um dos principais bairros de Recife, né? E essa loja ela também tem uma expectativa de um retorno muito bom, e é um EBITDA muito forte, e ela já começa a mostrar para que veio, né? E no slide seguinte, no slide 7, a gente também traz os serviços, e inclusive a gente trouxe ali um QR Code para mostrar para vocês um vídeo, a gente não trouxe aqui na apresentação para não pesar muito e não demorar, mas tem um vídeo muito importante, quem quiser entrar no QR Code pode até olhar. Essa loja, o consumidor aceitou ela muito bem, ela, por ser uma referência, está no meio ali de um público muito forte, e a gente tem um desafio muito grande nessa loja, que é trazer o público AB, que tem o entorno dessa loja, mas também tem um desafio de trazer esse público CD, né? E esse é um modelo, depois de muitas pesquisas que nós fizemos, e o nosso presidente Jesuíno teve várias vezes com o nosso diretor, né, Jesuíno, nessa loja, ouvindo os clientes de perto, um a um, e a gente no começo pensava que nós teríamos que fazer uma loja de atacarejo, né, Jesuíno? Mas a gente ficou convicto que tinha que ser uma loja de varejo. E a gente, na inauguração, a gente percebeu que o acerto que nós fizemos, né, Jesuíno, as pessoas emocionadas, assim, as pessoas que chegavam a chorar, os fornecedores conhecem essa loja como ninguém. Então, essa loja ela foi muito abraçada. E é uma loja que tem aí um potencial muito grande, e aí isso traz aí uma fortaleza da nossa marca também muito boa, porque aí a gente de fato cravou a nossa marca nesse momento dessa abertura dessa loja. E eu trago aqui no slide 8, que também foi motivo de muito estudo, porque já tinha galeria nessa loja, né? Mas a gente fez um estudo com o Eduardo, que é o que trabalha com as nossas galerias, ele fez um estudo muito minucioso e trouxemos marcas muito fortes para essa galeria. E, de fato, ela foi muito frequentada ali na inauguração, né, Josina? A gente viu, Túlio, o Sandro, a lojinha muito bem frequentada, os lojistas, os galeristas muito satisfeitos, né? E essa loja, com essa galeria, ela ajuda muito a diluir o nosso custo de aluguel, porque o custo de aluguel dessa loja é alto, mas com certeza essa galeria vai nos ajudar muito e, como falei, já ajuda a diluir esse custo e nos trazer o resultado aí logo nos primeiros meses. Aqui no slide 9, a gente traz aqui um evento que a gente fez muito importante ali na véspera, né? Nós foram mais de 500 fornecedores, porque é uma loja, por ser uma loja referência, a gente decidiu, Jesuíno, com todos os nossos diretores, decidiram fazer esse evento na véspera, porque na inauguração a gente não conseguiria, era isso, Jesuíno, atender a contento todos os fornecedores, e essa loja, por ser uma loja tão importante para nós, ser uma referência não só de venda, mas de marca, né? A gente pensou muito essa loja, nós demoramos ali 6 meses para decidir o projeto, e estava todo mundo da empresa inquieto, mas a gente tinha que fazer um projeto diferente. O Jesus se debruçou com todos os nossos arquitetos, de fato a gente fez uma loja que eu acho que marcou ali, não só a nossa empresa, nós aprendemos muito ali, né, Gino? Porque hoje essa loja abriu muito a nossa mente para as lojas futuras. A partir dessa loja, nós já estamos revendo alguns outros projetos que a gente tinha
aqui na gaveta e está sendo um aprendizado para operação, para comercial, para os nossos arquitetos. Então, é uma loja de fato muito importante. E também tive ali a honra de receber uma visita ilustre, que é o nosso querido João Carlos Paes Mendonça, que nos deu a honra de estar nesse evento. E ele que, para mim, e eu acho que para o Brasil inteiro, ele é uma referência de varejo, um homem que, na época lá que inaugurou essa loja Casa Forte, aí, há muitos anos, há mais de 30 anos, teve a ousadia de criar muitas coisas novas que até hoje são lembradas como inovações. E eu quero aqui agradecer ao senhor João Carlos. Aqui no slide 10, eu trago também uma loja que ela é muito icônica. E é a loja que todos os fornecedores também conhecem. É uma das lojas do seu João Carlos, quando ele abriu, que mais vendia era essa loja. E essa loja é chamada Loja 341. Eu vejo muitos fornecedores, muitas pessoas que foram funcionários dessa loja e lembram dela pelo nome, também a exemplo de Casa Forte, com um carinho muito grande, né? Então, ouvindo ali, Jesus também com o time, ali, ouvindo pessoalmente os clientes, a gente vê a paixão deles e foi feita ali também uma pesquisa muito boa e a gente tinha dúvida se essa loja ia ser uma loja de varejo, uma loja de atacarejo, mas chegamos a uma conclusão que ela tem, de fato, ali um público AB muito forte, mas tem um público CD e tem um mercado transformador muito forte. Então, a gente quis juntar, como vocês estão vendo ali à direita, e naquelas 3 fotos, também tem um serviço, o mesmo serviço que a gente tem em Casa Forte, mas também agregado às sessões de food service muito forte e um trabalho muito forte que a gente vai fazer aí para o mercado transformador. Então, é uma loja que também tem galerias, tem uma galeria muito forte, que também já está 100% negociada, e essa loja também, essa galeria também vai ajudar-nos a diluir esse custo de aluguel, e, por consequência, vai nos trazer um EBITDA muito bom. Aqui no slide 11, aqui falando da nossa expansão, voltando aqui para a nossa expansão, a gente vai fechar esse ano, gente, com um recorde de abertura de loja. São 12 lojas nossas até agora, né, que a gente inaugurou, mas como a gente já explicou em outras reuniões, a gente segurou esse plano esse ano de expansão em função de uma fusão que a gente está fazendo. Então, a gente deve receber aí, dentro desse plano de fusão, aí mais 33 lojas, e acredito que com as lojas que tem em andamento, ainda até o final do ano, a gente deve fechar com a maior expansão da nossa história, vão ser mais de 50 lojas, né? E aí isso traz dentro daquilo que a gente tem conversado, que é a nossa estratégia principal, desde que a gente começou ali os primeiros roadshow para a nossa abertura de capital, a gente sempre falando do nosso adensamento, da importância, da relevância que dentro do nosso plano estratégico a gente sabe que a gente precisa obter. Então, ocupando cada vez mais cidades já adensadas, como eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo aí 3 estados que a gente já considerava eles adensados, mas nós temos muitas lojas no Pará, no Maranhão, no Piauí, e isso ganhando cada vez mais relevância nesses estados. E essa relevância é que nós temos a certeza que vai nos trazer os nossos resultados futuros. Aqui no slide 12, eu trago para vocês aqui, dentro dessas áreas que a gente está abrindo, você vê que são a abertura de novos CDs e das nossas áreas comerciais, ali no início, ele nos proporcionou essa capacidade de trazermos todos os nossos modelos de loja. E aqui eu trago para vocês a importância de cada modelo desse dentro dessa expansão, porque o que nos rege no nosso negócio e que a gente traz como âncora do nosso negócio é a nossa logística. Com a nossa capacidade de logística, ela nos proporciona a ter todas essas bandeiras de negócio que são muito importantes para o nosso negócio. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nós temos um modelo de negócio que é atacado e distribuição, e é um negócio assim, bem sob medida para cada região, dentro desses CDs que a gente abriu ali no começo, que realmente no começo foi um peso para o nosso resultado. Hoje, agora, ele começa a diluir esses custos que a gente tanto falou, não é isso, Jesus? Sem dúvida. Atacarejo.
A gente tem e desenvolvemos esse jeito diferente de pensar, e a gente está trazendo ali modelos diferentes de atacarejo, como vocês estão vendo, o tradicional, o Prime, que é aquele serviço onde a nossa pesquisa entende que tem um público AB muito forte, a gente traz uma loja, talvez não comporta um hipermercado, mas traz uma loja de atacarejo de serviço, e a gente traz esse atacarejo mais compacto, que são lojas menores, com porta-pode single. E no varejo, como a gente, de longas datas, a gente traz essa experiência de varejo, e varejo é o nosso xodó, né? E aí, mais uma vez, trazendo esse hiper de Casa Forte, que para nós foi uma referência, né? E com isso a gente aprendeu muito, a gente mostra aqui essa loja de João Pessoa, que também é uma referência para nós, mas a gente traz também as lojas de super tradicional, que essa é a segunda fase dos nossos projetos, que a gente também acredita muito, que tem dado resultado nos estados onde a gente já está adensado. Trazemos também a loja Caminho, é uma bandeira importante que, além de lojas próprias em cidades menores, essa loja também tem um papel importante, que é franquear alguns clientes dos mais importantes, por conta do nosso atacado, da nossa distribuição. A gente trouxe para dentro alguns parceiros que a gente interliga o nosso sistema por termos um RP próprio. Ele nos permite fazer essas conexões com muitos clientes que já compram da gente há muito tempo, da gente plugar a loja dele e abastecer essa loja 100%. Mini Mercado é um projeto que a gente está trabalhando aí, são lojas de condomínio, né? Já temos lojas de rua, estamos testando essas lojas e elas estão indo muito bem. E mais uma vez, como falo para vocês, essas lojas elas estão ancoradas na nossa estrutura de logística, por isso a gente tem ali uma facilidade muito grande de abastecer essas lojas. E trazemos também aqui direita lojas especializadas, né, que a gente já tinha há muito tempo, que é o Eletro Mateus, mas a gente já começa a mostrar mais fralda, porque ela já saiu do projeto piloto, ela já está dizendo para que veio, né, e ela tem dado ali muito resultado, um EBITDA muito importante e uma especialização, porque é mais um serviço que a gente presta para os nossos fornecedores. É uma loja que ela é bem vista pelos consumidores, né? Ela tem um papel importante, não só para vender fralda, mas todos os acessórios de uma mãe que tem um filho recém-nascido, que tem produtos para amamentação e etc. Aqui do lado direito nós temos o nosso e-commerce, nós temos uma plataforma que a gente vem testando, ela vem crescendo, temos o Mateus Express, que a gente atende o consumidor de dentro da nossa loja, né? E também temos o nosso Mateus On, faz também um papel muito importante. Nós estamos testando essa plataforma e a gente espera que no futuro ela nos traga excelentes resultados. Logicamente que a gente não vai gerar e colocar toda a nossa expectativa em cima disso, e a gente não vai nunca esquecer o nosso negócio físico, porque ele é que dá sustentação para o nosso negócio, mas a gente também não pode deixar de apostar e se preparar para o futuro, que foi isso que a gente sempre fez ao longo da nossa história, que a gente está de olho no agora, no aqui, a gente tem que gerar estrutura, tem que gerar sustentação para a nossa empresa, mas a gente está de olho no futuro, a gente quer participar desse futuro, que é um futuro que já está presente. Meu muito obrigado a todos. Passo a palavra aqui para o nosso presidente, Jesuíno Martins. Obrigado, meu chefe, amigo, né? Seu isso. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Túlio. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia ao nosso time que está aqui na sala cheia hoje, né? Conselheiro. Bom dia para todo mundo. É uma alegria para a gente, mais um trimestre estar aqui com vocês. E eu tenho a responsabilidade de dividir com vocês aqui algumas conquistas que a gente teve ao longo desse terceiro trimestre. Eu queria começar dividindo com vocês, em especial nesse trimestre, o resultado que a gente teve na nossa campanha de aniversário. Esse ano a gente fez 38 anos, né? Essa é uma data extremamente importante no nosso calendário e a gente quer dividir com vocês porque foi uma estratégia, né, muito assertiva que a gente fez esse ano. A gente, então, mais um ano, fez uma campanha com foco em venda total, porque esse é o nosso DNA, né? Vender muito. Eu quero agradecer aqui ao nosso time de marketing, representado por um grande amigo meu que está ali na sala, aqui do ladinho, né? Uma campanha muito bacana, né, Sandro?
A gente foi muito feliz e dividir com vocês o quanto essa campanha contribuiu para o nosso terceiro trimestre, né? Como eu falei, é uma data importante no nosso calendário, ela ajudou bastante. E eu trouxe essa tela para dividir com vocês, porque vocês veem aí lojas lotadas, né, nesse período. Esse ano a gente fez um aniversário de 2 meses, agosto e setembro. E também foi uma estratégia, né, bastante assertiva, e ela contribuiu bastante com o nosso crescimento de mesmas lojas. Vocês veem aí embaixo, no canto direito, que a gente então alcança um patamar de mais de 7% de crescimento de mesmas lojas, sem dúvida. O nosso aniversário foi um dos grandes pilares de sustentação desse nosso trimestre. Eu queria dividir com vocês o resultado dessa campanha. Indo mais adiante, no chart de número 15, eu também queria dividir com vocês, fruto dessa estratégia, né, o que aconteceu com a nossa receita bruta. Vocês veem aí no canto superior esquerdo, né, o nosso trimestre, a receita bruta, a gente alcança aí 9,4 bi de faturamento, alcançando quase os 10 bi já no trimestre, né? É um marco para a gente. A gente alcança aí um crescimento de 20%, né? Dando continuidade a esse crescimento. Vocês que, né, acompanham a gente há bastante tempo sabem que o nosso ritmo de crescimento tem sido bastante agudo, né? A gente incrementa mais 1,6 bi de faturamento quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Portanto, mais um trimestre assim bastante consistente do ponto de vista, né, de receita bruta. Vocês veem aí no canto inferior esquerdo um demonstrativo de como é que está o nosso acumulado desse ano, os 9 meses, né? A gente alcança aí 26 bi de faturamento, cresce 22% esse ano e já tem um incremento esse ano de quase 5 bi a mais de faturamento quando comparado ao mesmo período do ano passado. Portanto, aqui, eu acho que nesse primeiro bloco a gente fica bastante feliz com isso, né? Só demonstra o quanto a gente tem sido resiliente no que diz respeito à nossa receita bruta, né? O cuidado que a gente tem tido com ela, né? Essa campanha de aniversário, como eu dividi com vocês, exemplifica um pouco dessa nossa atenção com esse tema, né? No segundo bloco aí, a gente queria dividir com vocês o crescimento de mesmas lojas. Eu já adiantei um pouco no slide anterior, mas eu queria dividir com vocês porque vocês devem lembrar, né? A gente teve um segundo trimestre um pouco mais contido no que tange a crescimento de mesmas lojas, né? Mas como eu falei, a nossa campanha de aniversário, né, contribuiu bastante com isso, e com isso a gente retoma o crescimento do cash and carry. Eu queria destacar aqui, né, o nosso cash and carry vem a patamares, né, mais robusto, a gente alcança aí 5,4% de crescimento de mesmas lojas em cash and carry. Vocês lembram que no segundo trimestre desse ano a gente teve um crescimento um pouco mais, né, comedido, 2% de crescimento de mesmas lojas de cash and carry, e a gente fica feliz com isso também, com essa retomada, né, e essa robustez no crescimento de mesmas lojas. A gente tem sido, né, de certa forma, um destaque no nosso setor no que diz respeito a crescimento de mesmas lojas. Dividir com vocês também que a maior parte desse crescimento de mesmas lojas, ele vem de volume, né? Mais de 80% desse crescimento que vocês estão vendo aí, ele é faturamento a mais, é volume a mais, né? Que veio. A gente cresce o nosso ticket médio nesse período, né? Ganha share nesse período. Daqui a pouco o meu amigo Sandro, que está aqui à minha esquerda, vai dividir com vocês desse ganho de share que a gente teve. Portanto, esse segundo bloco aí de crescimento de mesmas lojas, né? Você vê embaixo, né, na parte inferior, né, o crescimento de mesmas lojas acumulado desse ano, 7,3%, né? Então, bastante resiliente também, e a gente fica feliz, né, com esse crescimento que a gente teve nesse trimestre, a retomada do cash and carry também. No terceiro bloco, a gente tem a nossa margem bruta, e aqui eu queria, né, registrar também a nossa alegria em torno desse resultado. A gente alcança aí um patamar de 22,7% de margem bruta. A gente tem sido bastante cuidadoso com esse tema, com esse assunto aqui, né? Aqueles que nos acompanham sabem disso, o nosso time inteiro. Então, se vocês observarem, a gente cresce a nossa margem bruta quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, 0,2 pontos percentuais. Cresce ela se a gente comparar ao segundo trimestre desse ano, 0,3 pontos percentuais, né? Vocês veem no canto, né, embaixo, no canto, na parte superior aí, a nossa margem bruta acumulada do ano de 22,5%. Vocês que acompanham também o nosso resultado veem que há mais de um ano a gente vem com essa mesma consistência de margem bruta, ela vem bastante resiliente, mas em especial nesse trimestre a gente fica bastante feliz, porque, veja, foi um trimestre onde a gente teve aniversário aí dentro, né? O nosso aniversário foi bastante forte.
A gente tem aí dentro todas as mudanças de alíquota de ICM que a gente, né, tem sofrido durante esse ano, e mesmo assim a gente tem uma margem bruta extremamente resiliente e consistente. Eu queria dividir com vocês um pouco dos porquês disso, porque a gente tem tido um cuidado com esse assunto, como eu dividi com vocês, e ao longo desses anos a gente estruturou o setor de price. Eu quero mandar um abraço, né, Sandro e Túlio, para o nosso time de price, que tem sido muito cuidadoso com esse tema, muito zeloso, né? Ele nos assiste, o nosso amigo. Eu queria dividir também, né, agradecer a todo o esforço e a dedicação que a nossa área comercial teve em torno desse assunto, porque com toda a mudança de alíquota tinha tudo para esse tema, né, sofrer. E eu quero agradecer aqui, usar o nome do Sandro para cumprimentar todo o nosso time comercial que nos assistem aí. Fica aqui o meu agradecimento especial, porque a gente sabe do esforço que tem sido feito em torno desse assunto, todas as contramedidas que foram feitas para a gente tentar manter nossa margem bruta, né, resiliente, como estamos dividindo com vocês. Eu quero agradecer também ao nosso time de trade, que tem contribuído muito também com esse resultado, né? Também dividir com vocês que a nova regional ajuda bastante, tem ajudado bastante na melhoria dessa margem bruta. O Sandro daqui a pouco vai dividir com vocês também a melhoria que a gente vem tendo na nova regional. O nosso canal indireto também melhorou muito a margem nesse terceiro trimestre. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo que nos assiste, com certeza está aí. Então, veja, mesmo com todo o cenário que eu dividi com vocês, né, um trimestre onde tem um aniversário extremamente forte, mudança de alíquota de ICMS, a gente mantém nossa margem bruta extremamente consistente. Isso deixa a gente feliz e eu queria dividir com vocês nessa manhã. No quarto bloco aí, eu queria dividir com vocês também mais um motivo de alegria para nós, porque o nosso EBITDA alcança patamar de 684 milhões de reais. Veja, a gente cresce mais de 33% no nosso EBITDA quando comparado ao mesmo período do ano passado. E vocês veem aí um pouco mais embaixo a nossa margem EBITDA, que me deixa muito feliz, porque é uma margem EBITDA histórica, é a nossa maior margem EBITDA desse ano. A gente alcança aí um patamar de 8,2% de margem EBITDA, né? Eu fico bastante feliz com isso. Se vocês observarem aí, é quase um ponto percentual a mais do que o mesmo período do ano passado. Dividir com vocês que uma das grandes ajudas que a gente teve para que esse resultado viesse foi a nossa diluição de despesa, né? Vocês devem acompanhar aí no nosso release, no balanço. A gente, então, no primeiro trimestre desse ano, vocês lembram que foi um pouco mais difícil, né? Porque a gente dividiu com vocês, mas esse trimestre a gente alcança aí uma eficiência em despesa ou diluição, né? De 0,5 ponto percentual, e isso, sem dúvida, contribuiu bastante. Eu quero aproveitar, Sandro, para agradecer a toda a dedicação do nosso time, né, Túlio? Que tem tido em torno desse tema e fez com que a gente entregasse essa margem EBITDA. No canto inferior aí, na parte inferior, a gente tem a margem EBITDA acumulada do ano, 7,5%, uma margem também acumulada extremamente resiliente, né? A gente alcança patamar de 1,8 bi de EBITDA e cresce 24%. E, por fim, eu queria dividir com vocês também a nossa alegria com relação ao nosso lucro líquido. A gente chega a patamar de 379 milhões de lucro líquido, cresce 20%, né? A nossa margem líquida fica em 4,5%, e eu queria dividir com vocês que mesmo com todos os impactos tributários, né, que a gente sofreu durante esse ano, a nossa margem líquida fica extremamente estável, como vocês podem perceber e têm acompanhado. Eu quero aproveitar aqui, Túlio, para agradecer você. O Túlio tem sido o nosso grande líder em torno dessa pauta, né? Foram muitas contramedidas que a gente teve que tomar, né? Redesenhos, né? E permitiu com que a gente continuasse com a mesma resiliência na entrega desses resultados que a gente tem tido. A todo o nosso time jurídico, não estou vendo ela hoje aqui, né? Está fazendo falta, mas nosso time jurídico, o Marcelo, que está aqui também, enfim, todo o nosso time que tem se dedicado tanto em torno desse tema, né? A gente vê na parte inferior aí, por fim, o nosso lucro líquido acumulado desse ano, dos 9 meses, 967 milhões de reais, a gente cresce também nos mesmos patamares, né? A margem líquida fica de 4,1. Por fim, eu queria somente, seu Wilson, Túlio e Sandra, agradecer ao nosso time inteiro do Brasil, que eu sei que nos assiste, grande parte dele, outra parte está aqui, né? Nosso prédio. Agradecer vocês todos pela dedicação que vocês têm tido, pela resiliência, pelo comprometimento, né, Túlio, Sandra e seu Wilson, em torno desse resultado. As nossas reuniões semanais, né, as nossas discussões têm sido riquíssimas.
E mais um trimestre a gente segue consistente, né, disciplinados no que diz respeito ao nosso resultado. Dividir com vocês também que a gente segue otimista, vem aí o quarto tri, já estamos dentro dele, né? Nosso crescimento de mesmas lojas segue com bastante qualidade, né? Vem aí Black Friday, Natal, Ano Novo, então a gente segue bastante otimista e se Deus permitir, a gente vai, sem dúvida, fazer, né, mais um grande resultado. Eu quero, então, por fim, me despedir de vocês, por enquanto, e passar para o Sandro, nosso vice-presidente, que vai compartilhar com vocês as nossas conquistas obtidas ali na nossa expansão. Sandro, obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia, Jesuíno, seu Wilson, Túlio, e a todos que estão nos acompanhando. Realmente é uma alegria poder dividir com vocês esse slide de número 17. E até, antes de falar um pouquinho da contribuição em imagem EBITDA aí dessas lojas que compõem a nossa expansão, dizer para vocês que elas vêm ganhando, de fato, uma relevância de faturamento. Já vou falar um pouquinho desse ganho de share, mas principalmente tendo consistência, né, na evolução de margem. Hoje eu posso dividir com vocês que nesse último TRI a gente teve um avanço aí na casa dos 3,2% de margem em todas essas lojas que a gente está atuando na nossa expansão. E isso vai dando sustentação para o nosso crescimento, vai trazendo mais confiança, né, para o nosso time. Então aqui eu também estendo os agradecimentos a todos os nossos times das regionais, da região mais madura, porque é um trabalho que é feito realmente em conjunto, né, como time e de apoio mútuo, que faz a gente chegar aqui e poder apresentar esse resultado para vocês. Então, esse avanço de 3,2, ele já se dá num desenho onde nós já temos mais de 40 lojas nesse nosso lado da expansão, né, vamos dizer assim. Hoje já representa aí na casa dos 32% do faturamento do nosso varejo, e como a gente pode ver, de um tri para o outro, a gente, na base de 12 meses, a gente acrescentou 5 lojas e avançamos para um 6,4 de contribuição de margem EBITDA. Então, assim, a soma desses fatores é realmente o fruto do trabalho desse time que tem feito incansavelmente, né, Jesuíno, uma busca para que a gente dê consistência nos resultados dessas novas lojas e que elas possam ser cada vez mais contributivas aí para o nosso resultado. E para evidenciar aqui também nesse slide, ao lado direito, a gente vê que a gente continua, mesmo ganhando margem, mesmo melhorando contribuição de EBITDA, a gente continua ganhando share nessa caminhada. A gente já está aí com 24,4 pontos de share. Se a gente lembrar, a gente tem um avanço aí de um tri para o outro aí na casa do 0,3, quase 0,4% de avanço no ganho de share, né? Isso olhando todo o Nordeste, mais o Pará, que é a região onde a gente está atuando. Então a gente tem um último tri aí importante para que também na nossa expansão, na nossa nova regional, na verdade nas regionais que a gente instalou nos estados para tocar a nossa expansão, para que a gente consiga consolidar ainda mais esse nosso resultado, né? E fazer com que a consistência ela seja realmente observada em toda essa nossa caminhada, né? Que é uma caminhada que prevê tudo que o seu Wilson comentou, que vai dar expansão em vários formatos e que faz a gente entregando aquilo que a gente se comprometeu com todo o mercado e com o nosso time, principalmente, que a gente entregaria. Então, da minha parte, era essa evidenciação, Jesuíno, tudo, seu Wilson, muito feliz e, de novo, agradecendo ao nosso time, todo o nosso time, de todas as regiões, né, em especial os times das regiões novas, pela busca dessa consistência. E vamos em frente, que a gente tem muitos desafios ainda para entregar até o final de dezembro, né? Amém. Passo a palavra para o Túlio, nosso vice-presidente financeiro. Fica à vontade, Túlio. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Bom dia, Jesuíno. Bom dia aí. Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. Vou passar aqui com os números referentes ao lucro bruto, a página 19 da nossa apresentação. Acho que aqui é o tema central, o tema da margem. Acho que o Jesuíno já trouxe aqui os principais pontos. Queria só retomar aqui
a trajetória, né, de consistência sobre esse tema. É um tema que a gente se comprometeu a trazer uma consistência forte, como o Jesuíno colocou, acho que a área comercial ficou debruçada nesse assunto, né? E a gente vem fazendo esse trabalho trimestre a trimestre, né, buscando oportunidade em todas as vertentes e fortificando, né, nossa área de precificação, como o Jesuíno bem atentou. E lembrando que aqui nesse número, né, a gente está incorporando o PIS e COFINS sobre subvenção, né? Então, se não fosse ter esse efeito como ocorria até o final do ano passado, ainda seria aí 0,3 pontos percentuais maior, né? Então, a gente incorporou não só as alíquotas de ICM, como o Jesuíno bem ponderou, e também o tema do PIS e COFINS sobre subvenção, tá? Então, acho que o gráfico aqui mostra essa consistência, essa resiliência e a busca por manter o top line no eixo, como a gente vem se propondo a fazer, né? E claro, né, a representatividade super relevante, como o Sandro trouxe, da maturação da nova regional, né, um crescimento especificamente assim, ancorado em lucro bruto, né? Então, claro que traz uma contribuição relevante para a margem bruta do grupo como um todo. Passando para o próximo slide, a gente vê os números referentes à despesa operacional. Acho que é um tema que a gente vem trabalhando com mais dedicação ao longo desse ano como um todo, né? A gente sabe da importância do tema, né? Só lembrando, né, no primeiro trimestre a gente teve um número um pouquinho fora do eixo, né? Chegou a 15,4 sobre a receita líquida, e a gente trouxe no segundo trimestre 15,1, que é a série histórica, e agora a gente traz essa diluição muito importante para a companhia, que acho que tem muita coisa por trás disso, né? Uma dedicação em busca de produtividade que a companhia se propôs a fazer desde o início do ano, né? Trazendo aí todos os debates sobre o tema, discutindo mensalmente, né, as principais linhas com os gestores, trazendo responsabilidade para os gestores, criando os fóruns de debate e acompanhamento, né? Então, e além disso, obviamente, todo o processo de diluição da expansão. Acho que é um tema fundamental, né? Todos aqueles investimentos que fizemos, né, referentes à logística, referente aos headquarters, né, para ser possível expandir como nós estamos expandindo, a gente entra numa fase agora de diluição importante e, sem dúvida nenhuma, é um tema central aqui no nosso desenho de trajetória de valor, né? E também um foco importante na parte administrativa, como a gente já vem conversando com vocês nos últimos trimestres, é um tema que a gente entende que é importante continuar trabalhando e trazendo aqui produtividade para o nosso crescimento. Dessa forma, como vocês podem ver, né, no trimestre, a despesa operacional ficou em 14,6% da receita líquida e no acumulado do ano já evolui aí 0,1, né, mostrando aqui uma tendência de diluição. Passando agora para o slide seguinte, de número 21, nós temos os números do EBITDA, né, que totalizou aí 684 milhões no trimestre, como o Jesuíno ponderou, são 8,2% de margem EBITDA. Um patamar que, claro, que deixa a gente bastante confiante. Aqui, a combinação dos efeitos que foram discutidos, né? Então, same-store sales de muita qualidade, né? Acompanhado de uma expansão de margem bruta e uma diluição de despesa operacional, né? Então, acho que a combinação desses fatores trouxe aí a companhia para um patamar de 8,2, que, sem dúvida nenhuma, tem a ver com todo o processo, né, de maturação da nova regional, tem a ver com as capturas de same store de margem bruta no legado, né, nos mercados maduros, né, um destaque aqui é a melhora de rentabilidade da nossa operação de atacado, né, muito tracionado por conta da expansão de margem bruta. Então, só para citar alguns exemplos aqui de trajetória de valor, né. E no acumulado do ano, 7,5%, né, de margem bruta, de margem EBITDA, com um crescimento aí de praticamente 25% do EBITDA da companhia. Lembrando que aqui também já incorpora a despesa de PIS e COFINS sobre subvenção, que teria aí na mesa mais 0,3 de margem EBITDA, se não fosse essa nova despesa que a gente passou a incorrer ao longo do exercício de 24. Tá? Passando agora para o slide número 22, nós temos o número referente ao lucro líquido, né? Totalizou 379 milhões, no trimestre, 946 milhões, 947 no ano, né?
E eu acho que aqui é importante mostrar, falar um pouquinho da taxa efetiva de imposto de renda, né? Sem dúvida nenhuma foi um desafio muito relevante que a gente viveu, né, ao longo do ano, não só de 24, mas o que antecedeu, né, durante 23, foi um grau de incerteza muito grande, né? E a gente conseguiu aí desenvolver algumas alavancas que estão aí expressas linha a linha para vocês, para amortecer os efeitos. E a gente continua debruçado no tema, acho que esse é um ponto importante, esse é um tema vivo, né? A gente continua, nosso comitê tributário trabalhando, buscando aí alternativas, né? Mas acho que esse trimestre, o que a gente trouxe aqui são exatamente as alavancas que vocês já conhecem, né? Não tem nenhuma novidade para o terceiro trimestre. Por isso, a taxa efetiva ficou no TRI em 13,7%, no acumulado em 9,2%. Passando agora para o slide de número 23, nós temos os números de ciclo de caixa. Acho que esse trimestre foi um trimestre, como vocês sabem, né, tem uma sazonalidade importante por conta do aniversário. Lembrando que a gente manteve as dinâmicas, as campanhas ao longo do mês de setembro, não exatamente na mesma intensidade de agosto, mas a ideia foi replicar diversas campanhas ao longo de setembro, né? Então, por isso que o nível de estoque ficou estável em relação ao mesmo período do ano passado, né? E aqui a parte de fornecedores saiu de 42 dias para 45, e a parte de recebíveis saiu de 37 e ficou no mesmo patamar, né? Então, acho que aqui tem uma melhora ano contra ano de 4 dias, como a gente pode observar. É claro que o efeito dos estoques, a gente sabe que continua sendo uma oportunidade importante, a companhia que está debruçada nesse tema, né? A gente preparou o grau de estoque para o início do quarto trimestre, que a gente tinha aqui metas bastante importantes para o mês de outubro, para o mês de novembro, agora tem Black Friday, né? Então, nós estamos debruçados nesse tema e focados na performance desse quarto trimestre. Passando agora para o slide número 24, nós temos aqui os números referentes ao consumo de caixa, né? No primeiro bloco, a gente observa que no trimestre, né, a gente mostra aqui tri a tri, né? Então, nesse terceiro trimestre, a gente teve aqui um consumo operacional de 300 milhões, essencialmente por conta desse efeito sazonal de estoque que pressionou ali a coluna do capital de giro, né? E em relação ao CAPEX, acho que a gente já entra numa curva importante aqui de aderência ao cenário de CAPEX, né? O Wilson bem ponderou que é um ano em que a gente está gerenciando aí um processo de M&A, né? Que então compõe aí a estratégia de expansão junto com essa mecânica de M&A, né? Então, a combinação dos dois fatores, dos investimentos com o tema operacional, né? Com o consumo operacional, resulta nesse consumo de 525 milhões no terceiro trimestre. Também é importante saltar, né, Túlio, que seria que a gente já tem aí em obras 20 lojas, né? Isso já é fruto de um CAPEX acumulado de terrenos, um banco de terrenos, e isso nos proporciona fazer já, depois de tudo alinhado com uma fusão, agora nós vamos tocar nosso plano de expansão aí com tranquilidade, né? Isso. Perfeito, exatamente. Temos essa queima de caixa, mas agora nós temos o último TRI aí, uma força-tarefa para nós regularizar e fecharmos o último TRI aí realmente redondo e mostrando que, de fato, nos preparamos aí para esse último TRI, porque vamos ter uma venda forte, né? Ali no Black, nós estamos se preparando para esse Black, e a gente também está numa expectativa de um dezembro muito forte. Perfeito. Vamos passar agora para o slide 25. Aqui só aparece o nível de alavancagem, né? Lembrando que a gente vinha trabalhando com a banda entre 0,3 e 0,5. Esse terceiro trimestre, a gente encerra o trimestre em 0,56 vezes o EBITDA, né? Exatamente por conta do consumo de caixa que a gente explicou agora há pouco, né? Se a gente puder passar para o próximo, acho que tem o disclaimer exatamente que o Wilson discutiu, né? Trouxe aqui para a gente a informação. Acho que nesse terceiro trimestre, então, o total do CAPEX foram 232 milhões, como a gente pode observar, né? Claro que o principal número é referente a lojas novas, mas acho que é importante trazer a informação que o Wilson dividiu aqui com a gente. Na parte inferior do slide, quando a gente fala do CAPEX no ano, né, de 876 milhões, e quando a gente olha para os 664 ali no canto esquerdo inferior, né?
a gente observa que dos 664 milhões de loja nova, né, 327 milhões são lojas inauguradas, né? E 337 são lojas ainda em andamento, né? Então, acho que aqui tem um ponto importante, praticamente metade do valor são obras em andamento. E quando a gente olha para os terrenos ali de 128 milhões de reais, né? Dos 128 milhões, 88 milhões são terrenos para lojas futuras, ou seja, ficam ali no banco de terrenos da companhia. E 40 milhões aí sim são terrenos referentes a lojas já em operação. Então, quando a gente pega esse acumulado de 876 milhões, 425 refere-se a projetos futuros ou em andamento, tá? Ou seja, ainda projetos não inaugurados, tá? Pessoal, seriam esses os nossos comentários iniciais e a partir de agora todo o time aqui fica à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Luiz Felipe, do BTG Pactual. Luiz, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luiz, pode prosseguir, por favor. Bom dia, seu Wilson, Túlio, Jesuíno, Sandro. Eu acho que duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. O primeiro, até pegando o gancho, né, dos teus últimos pontos, Túlio, quando você comentou da alavancagem, que realmente está dentro do range, né, que vocês vinham falando para o mercado. Mas eu queria entender, né, olhando para ciclo de caixa, né, como é que a gente poderia esperar as melhorias ao longo dos próximos trimestres, né? Entendo que teve uma questão estratégica aqui pontual, né, para quarto tri, o próprio crescimento, né, no Q3, mas como é que a gente pode esperar a melhoria de ciclo de caixa? E aí uma segunda pergunta, né, relacionada à verba de marketing, né, de fornecedores, se você podia comentar também com a gente, né, como é que a gente pode esperar a dinâmica ao longo dos próximos trimestres. Obrigado. Luiz, obrigado pela pergunta, né? Sobre o ciclo de caixa, eu acho que, assim como a gente viu, né, o comportamento do ano passado, né, o comportamento do ano passado também teve esse movimento cíclico, né, do quarto trimestre para o terceiro trimestre, teve uma melhora aí, saiu de 86 dias para 77 dias, né? E o que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando forte nessa direção, né? Claro que tem aqui os desafios operacionais, como você bem sabe, mas a gente, durante o mês de outubro e o mês de novembro, foram né? Foram meses que o top line continua performando com uma qualidade importante, né? Então, é claro que isso contribui, né? E isso conecta também com a estratégia de largada de trimestre, né? Que a gente fez um mês de setembro com uma mecânica forte, como a gente dividiu com vocês, né? Conectou o início de outubro da mesma maneira, né? Então, tem esse efeito aí também conectado. Como vocês sabem, a gente vem falando, né? A gente acredita que não só especificamente para o curtíssimo prazo, falando agora de quarto trimestre, mas olhando para frente, a gente conhece e sabe das oportunidades sobre esse tema, né? Eu acho que é um tema que talvez seja o tema que ultimamente a gente mais tem falado. tem discutido, né? A gente vem fortalecendo e melhorando também os nossos controles em relação a esse assunto, vem engajando cada vez mais o time comercial sobre o tema, né? E, enfim, todo aquele trabalho que o grupo aqui se propôs a fazer já sobre o assunto e vem criando resultados. A gente tem uma meta interna conectada à remuneração variável sobre esses assuntos de estoque, prazo de fornecedor, que toda a área comercial é conectada, né, do ponto de vista de remuneração variável, e todo mundo aqui quer bater a meta, né? Então, não só nós aqui na mesa, como tenho certeza que todo o time comercial está super engajado nesse assunto, né? E para o ano que vem, é claro que a gente não fechou ainda o processo orçamentário, estamos discutindo aqui os últimos pontos, né?
A ideia, obviamente, é continuar melhorando esse assunto. Acho que claramente a gente tem consciência da importância do tema, a gente tem consciência das lacunas que existem entre os nossos números e os concorrentes, que a gente tem acesso às informações, né, que são públicas, né? E a gente tem consciência do tamanho de geração de valor que está na mesa em relação a ROIC, todos os temas derivados de geração de valor por conta do assunto, né? Então, a gente tem um comprometimento, né, de trabalhar, tornar esses indicadores cada vez melhor. Não estou falando só de quarto trimestre, mas também olhando o 2025 e 2026 que vem pela frente. Em relação entrando aqui para a sua segunda pergunta, em relação às verbas de fornecedores, não sei, talvez Jesuíno, você, o Sandro, possam falar um pouquinho, né? Bom, eu acho que, Luiz, com relação à verba de trade marketing, que eu posso dividir com você, né? A gente tem tentado ao máximo se organizar para essa pista. Então a gente, né, dedicou bastante energia e investimento na estruturação dessa área. A gente tem uma área robusta, né, para trabalhar essa vertente aqui. Ela, sem dúvida, como eu dividi com vocês, Luiz, ela tem contribuído, né, com esse ganho de imagem que a gente tem tido. E, sem dúvida, aqui ainda tem uma pista, né, para a gente percorrer, ainda sim tem espaço, a resposta é sim, e eu espero poder ir dividindo com vocês, à medida dos próximos trimestres, sempre, né, essa pista em evolução. Difícil te dar número mais precisos, mas dividir contigo, eu acho que o nosso otimismo com relação a essa pista. A gente sim acredita que ela pode continuar contribuindo, ela tem uma avenida pela frente. A gente quer fazer isso como tudo a gente tem tentado fazer aqui, com bastante prudência e equilíbrio em tudo, porque o nosso compromisso sempre, Luiz, vai ser entregar uma margem EBITDA sempre com bastante qualidade, né? Então, esse tem sido um desafio, eu espero ter te respondido a tua pergunta, segunda pergunta. Não, excelente, Jesuíno, muito obrigado e obrigado também, Túlio. Obrigado, Luiz. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Rodrigo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rodrigo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui também. Primeiro, só queria entender, quando se faz uma conta de produtividade do metro quadrado marginal, né, tentando ver como é que está a expansão das lojas com menos de um ano, a gente vê que essa produtividade de receita, né, por metro quadrado marginal, ela continua muito alta. Em alguns tris, né, inclusive acima da venda do metro quadrado do legado. Então, a dúvida aqui é a seguinte: qual é o impacto matemático, né, o efeito matemático para o same store consolidado que essas novas lojas trazem à medida que elas entram para a base? Essa é a primeira pergunta, tá? E a segunda é sobre CAPEX. Enfim, vocês quebraram, né, quanto é CAPEX relacionado ao ano que vem, etc. Se eu, enfim, der uma limpada e olhar exatamente no âmbito da loja, né, como que está o CAPEX por loja, né, da expansão? Como é que ele vem evoluindo ao longo do tempo e qual o conforto que vocês têm nesse CAPEX marginal, casando, obviamente, com a dinâmica de ROIC marginal que essa loja eventualmente vai trazer para vocês? São essas duas. Obrigado, pessoal. Pode começar. Posso sim. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. De fato, a tua leitura ela é uma leitura bem precisa, né, sobre a performance das nossas unidades abertas e que performam vão fazendo 13 meses, né, na expansão. Mas o que eu posso te dizer, assim, elas têm uma performance de mesmas lojas, via de regra, mais alta do que o legado. Elas performam aí sensivelmente acima, né, do que as lojas que a gente tem no legado e acabam contribuindo nesse mesmas lojas, elas puxam para cima, né? O desafio na linha do tempo é óbvio o que nós temos discutido, né? Equilibrar esse ganho de share, né? A intensidade desse ganho de share, né? Olhando para mesmas lojas e até nos períodos de abertura mesmo, com a contribuição de resultado delas, né? Que é manter essa consistência na subida de margem bruta delas, né? Então, a resposta, para ser mais prático, sim, elas puxam para cima o nosso mesmo as lojas, e isso tem sido uma realidade na maioria delas.
E a gente aí tem que achar o equilíbrio de fato de como a gente vai contribuindo com esse mesmo as lojas e o aumento de resultado que elas têm que ir trazendo para ir dando a consistência do nosso número de EBITDA final. Espero ter te respondido. Bom, Rodrigo, em relação ao CAPEX, nós fizemos alguns investimentos, como mostramos aí no slide da expansão, imóveis muito caros, e tivemos um custo de CAPEX em algumas lojas considerado grandes, né? Mas você vê que fizemos isso e a loja está performando muito bem, e a gente tem aí uma estimativa de trazer uma TIA muito boa dessas lojas. Agora, para o ano que vem, nós já estamos buscando esse equilíbrio para que a gente possa melhorar esse ROIC, né? Você viu no slide que eu apresentei ali, são 20 lojas já em andamento, uma grande parte dessas lojas já são super, né? Então, agora a gente vai mesclando, principalmente nesses estados onde já estão mais adensados, nós estamos ali mesclando, botando mais lojas de super, atacarejo, mas a gente vai trazer mais algumas lojas de serviço, porque essas lojas estão nos trazendo um resultado muito bom, acima da nossa expectativa. Então, é o tempo inteiro tentando equilibrar esse jogo e a gente possa trazer a melhor performance, né? Então, já estamos pensando muito e gastando ali uma certa energia para a gente achar esse equilíbrio. Jesuíno, se você me permite só um complemento na primeira resposta. Acho que é importante, Gastinho, conectar com o seu comentário, que realmente as lojas têm nascido com uma performance de venda por metro quadrado muito forte, né? E isso tem a ver com a nossa estratégia de ano 1 para essas lojas. A gente costuma ser mais agressivo no comportamento de preço, no comportamento de margem bruta no ano 1, né? E do ano 1 para o ano 2, a gente faz um trabalho muito importante de crescimento de lucro bruto, tá? Então, ou seja, a margem bruta sobe muito do ano 1 para o ano 2, mas não necessariamente o same store sales do ano 1 para o ano 2. E aí, do ano 2 em diante, aí sim rampa o same store sales de uma companhia, de uma loja maturando. Mas tem esse comportamento importante que você comentou. Ela nasce forte em relação à venda, mas com lucro bruto baixo, né, com uma margem bruta baixa no primeiro ano. E de ano 1, de ano 2, tem uma agenda muito forte de lucro bruto, que inclusive foi um dos pontos que contribuiu bastante para o crescimento da margem bruta aqui, tá? Perfeito, Túlio. Só para ver se eu entendi, então quer dizer, matematicamente, à medida que essas lojas eventualmente elas entram para o semi-store consolidado, de novo, pode existir um efeito matemático de puxar o consolidado para baixo, dada essa estratégia de ano 1, correto? Esse é o entendimento correto? Exatamente. Certo. Perguntando de outra maneira, e aí obviamente eu não quero um número, mas um qualitativo, se vocês olharem só para semi-store das lojas mais maduras mesmo, né? Ou seja, basicamente Maranhão e Pará, o comportamento dessas lojas, né, que já tem mais de 2 anos, como se comportam comparado, por exemplo, à inflação de alimentos? São mais próximas? Como é que vocês enxergam o same-store dessas lojas mais maduras, assim? A gente teve aí Jesus, vou começar a ser completo. A gente teve um comportamento importante nesse trimestre, né? Que foi um trimestre que combinou alguns fatores importantes, né? A gente teve toda essa melhora da maturação da nova regional, como a gente falou, com diluição de despesa e um crescimento importante de lucro bruto, né? Vai junto, quando a gente olha para o legado, teve uma agenda muito importante, né, de uma qualidade de same store combinado com uma margem bruta, que é um pouco do que o Jesuíno pode explicar para vocês. Eu acho que esse crescimento da margem bruta como um todo da companhia, que teve a ver com os temas que o Jesuíno dividiu como precificação e etc., sem dúvida nenhuma teve um efeito também cross na organização como um todo. E eu vou citar um exemplo. Por exemplo, a rentabilidade da nossa operação de atacado melhorou muito, né? E foi, dentre todos, que o componente de preço contribuiu mais por conta de toda aquela estratégia de precificação que a gente comentou. Então, a rentabilidade do atacado no legado, em estados super relevantes como Maranhão e Pará, assim, foi muito importante. E é claro que isso acontece nas lojas desses estados também. Quando você tem uma melhoria cross relacionada à margem bruta, você teve uma melhora de rentabilidade, não só por conta de diluição dos novos mercados, mas também desse legado. Acho que é isso. Perfeito. Túlio, seu Wilson, Jesuíno, Sandro, muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Gastinho. A nossa próxima pergunta é do Rubem Couto, do Santander. Rubem, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rubem, pode prosseguir, por favor.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria primeiro um follow-up nessa questão da margem bruta. Então, quando vocês mencionam ali que tiveram algumas iniciativas de melhoria de rentabilidade, Maranhão, Pará, Piauí, mas vocês mencionam lojas, mas agora ficou parecendo que tem muita coisa acontecendo no atacado. Essas iniciativas de loja estão relacionadas à precificação também, como o Jesuíno comentou, tem ganhos que continuam nesse sentido para frente, podemos esperar isso aqui. E a outra dúvida é mais em relação a como vocês estão enxergando a dinâmica de inflação alimentar, essa dinâmica mais forte e recente, vocês estão com uma expectativa que isso acabe trazendo um efeito mais positivo no same-store agora no quarto trimestre, versus o que essa tendência que a gente tem visto, se puderem dividir um pouco expectativa agora nesse quarto tri por conta desse efeito, seria legal. Obrigado. Começa. Bom, Rubem, com relação à margem bruta, a sua leitura, né, está correta, porque ela, sem dúvida, as lojas, elas têm uma evolução de margem bruta e isso se dá em função de todo esse trabalho que a gente tem feito em torno dessa área que cuida disso, Rubem, a área de price, como eu mencionei no início, né? Então, a gente tem tido um ganho em todos os canais, inclusive no indireto, né? Como eu mencionei, esse trimestre ele teve uma rentabilidade, né, melhor. Obviamente, isso foram contra as medidas que a gente tomou, porque tinha tudo para, como eu te falei, a mudança de CMS, né? Em todos os canais tinha tudo para afetar esse resultado. E eu acho que o trabalho feito na área, né, e toda a contramedida que o comercial fez, Rubem, né, tentando trazer condição comercial melhor, negociações melhores, como a do aniversário que eu citei, né, essas atitudes e contramedidas, elas contribuíram, sem dúvida, para esse ganho de margem bruta, não só no varejo, mas também no atacado. Agora, foram parecidos os ganhos, né? Eu não destacaria, né, o atacado sendo o responsável por isso, se é que eu entendi um pouco da tua pergunta, né? É um pouco disso. Com relação à inflação de alimentos, sim, também você tem razão, Rubem. A inflação ela começa, né, a subir um pouco, vocês acompanham isso, né? O setembro já subiu um pouquinho, outubro, né, um pouco mais. Então, sem dúvida, isso vai contribuir com o crescimento de mesmas lojas nesse quarto tri. Embora todo o planejamento que a gente tem feito, né, a estratégia, a gente está focado muito em trazer esse crescimento de mesmas lojas, não por essa vertente, né? Obviamente ela pode ajudar, mas a gente tem um calendário promocional muito robusto para esse quarto tri do ano, né? E eu acredito que aí é onde mora, né, a grande força, né, que vai mover esse crescimento de mesmas lojas. Obviamente, a inflação tem aí o seu papel de ajudar ou de jogar para baixo, né? Em especial no quarto tri, ela pode ajudar porque a tendência é de alta, né? Não sei se você quer complementar, Túlio. Eu não sei se eu te respondi, Rui. Até queria fazer uma observação do que está falando, José, que também nós temos nas novas regionais, a gente já tem muitas rotas se consolidando, né? E a gente tem aqui uma preocupação muito grande de consolidando por rota, consolidando por categoria. Como a gente é uma empresa de multicanal, a gente está muito atento a esse mercado. Se ele sobe, se desce, a gente tem que estar sempre preparado ali, com estoque, com estrutura, para que a gente possa garimpar ali as melhores oportunidades, não é isso? Sim. Espero ter te respondido, Rubem. Respondeu sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rubem. A nossa próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Joseph, pode seguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho, voltar no tema da rentabilidade, da expansão marginal, né? Principalmente olhando quando a gente pega a venda por metro quadrado, ela aponta para um número talvez maior que a média. Então, eu queria explorar com vocês se a expectativa de rentabilidade nas regionais novas poderia ser até maior do que nas regionais legadas, onde você tem uma dominância de mercado até maior. Então, essa seria a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, ela vai no que tange o ambiente competitivo, né? Então, a gente vê um ambiente competitivo talvez um pouco volátil, um dos players um pouco mais agressivo, até a questão de financiamento, a gente teve um papo aí preocupado, queria escutar de vocês como é que vocês viram esse movimento aí, principalmente no Nordeste, e como vocês acham que vocês poderiam se beneficiar, talvez, dos planos mais comedidos de expansão
dos competidores. E para fechar, você podia dar alguma atualização do grupo novo, né? Acho que a gente está talvez aí na cara do gol para fechar, não sei o que vocês podem comentar sobre a transação. Muitíssimo obrigado. Sobre o Nordeste, vamos falar? Quer falar, Sandra, da questão da Posso. rentabilidade, né? Posso falar. É uma boa reflexão, essa reflexão do Joseph, né, no sentido de aonde nós podemos chegar, né, com a expansão e suas margens, né? Mas, como você bem comentou também, Joseph, a gente tem um ambiente competitivo que é diferente, né, nessas regiões e que, assim, a gente tem uma caminhada, né, de amadurecimento dos times, né, amadurecimento das nossas lojas, que a gente ainda vai colhendo fruto disso à medida que vai acontecendo, né? Então, hoje, embora a gente já tenha um parque importante de lojas, né, acima de 13 meses, né, dessa região, eu diria a você que a gente está assim dentro do que nós planejamos, né, para caminhar com essas lojas. E a ideia é que a gente vá dando consistência aí. E, obviamente, que qualquer tipo de oportunidade, né, cenário que permita a gente ser mais rentável, a gente não vai pensar duas vezes, né? Mas a gente até aqui tem tentado ficar dentro do planejamento e olhar para aquilo que a gente tem de oportunidades, inclusive nos nossos formatos de loja, né? Porque quando você, obviamente, abre um pouco mais de lojas de varejo, você tem a oportunidade de trazer a tua margem um pouco para cima. Não necessariamente você está numa base comparável, né, com os seus concorrentes. Você está fazendo a sua caminhada. Então, eu entendo que até aqui a gente tem sido bastante consistente com o que a gente planejou. E a ideia é a gente capturar o que der, né? Se nesse mercado novo a gente puder ser mais rentável, nós vamos ser, né? Mas hoje a gente está tentando realmente caminhar dentro daquilo que a gente planejou e assim aproveitar o máximo possível o amadurecimento, o crescimento dos nossos times, né? Em todos os aspectos, comercial, operacional, nessa caminhada, tá bom? Eu passo. Então, acho que com relação, Joseph, o que eu podia te dizer com relação a essa questão de parcelamentos, né? Que eu acho que eu entendi a tua pergunta, de alguns competidores. De maneira geral, Joseph, a gente vem acompanhando isso de perto, mas eu diria que, em especial esse ano, né, e mais especial ainda nesse último TRI, a interferência disso, né, nesse nosso resultado é de quase zero, né? A gente não sentiu ou não percebeu nenhuma interferência que pudesse ser mais aguda nesse sentido, né? Eu acho que aqui é um ponto, né? Com relação a essa questão dos planos mais comedidos que você cita, né, de alguns competidores, a gente também acompanha, obviamente, né? É público mas o que eu te diria, né, Joseph? E aqui o seu Wilson, o Túlio e o Sandro vai entender muito disso. A gente está muito focado aqui, né, no nosso negócio, muito, muito. A gente quer continuar crescendo, né, entregando, né, esse resultado consistente que a gente vem entregando, continuando buscar bastante resiliência. A gente tem bastante desafio aqui também, então estamos focados aqui. Eu acho que esse é o nosso foco, né, é o nosso norte. O restante é tudo consequência, né? E com relação ao novo, acho que aí o seu Wilson pode falar um pouco mais dessa perspectiva do novo, né? Eu acho que, só pegando um gancho no que você falou, desse ambiente de expansão, em todas essas regionais que a gente está abrindo, dizendo, a gente está muito bem definido o que a gente precisa fazer, aonde a gente precisa chegar, e nós estamos focados nisso, né, gente? Então, independente de qualquer cenário, nós estamos focados nisso e nós sabemos o que precisa fazer, nós estamos concentrados nesse plano de expansão, ano a ano, modelo por modelo. Então, é nisso que nós estamos focados. Com relação à integração do novo, a gente está aí na expectativa do CAD, né? É um momento muito importante para a nossa empresa, para a consolidação ali daqueles 3 estados, e a gente está com uma excelente expectativa. Acho que é a hora que chegar esse momento aí a gente vai dar um grande passo para esse novo momento nosso ali, dessa expansão, principalmente naqueles 3 estados ali, e isso nos dará muita força para os projetos futuros. A gente está bastante otimista com isso, tá, José? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi.
João, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. João, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Queria explorar alguns pontos aqui rápidos. Primeiro é entender esse crescimento do atacado, né? A gente está vendo o atacado crescendo nesse patamar de 30% de alguns trimestres, né? E muito derivado aí dos CDs existentes, né? Queria tentar destrinchar um pouquinho na verdade, né? Como é que a gente quebra os CDs novos e o CD e novas rotas nos CDs já existentes, né? De outra forma, assim, a gente queria entender, olhando 2025, né, como é que a gente pode imaginar o crescimento do atacado, sendo que vocês não tiveram investimentos tão grandes em infraestrutura esse ano, né? E o segundo ponto, Túlio, tentar talvez aqui imaginar assim, o efeito do aniversário aqui no capital de giro, né? Se a gente consegue talvez traçar aqui o que deveriam ser os níveis de estoque, né, para a gente tentar imaginar, assim, olhando talvez o quarto tri, qual a oportunidade que vocês podem ter de destravar aqui de capital de giro, né? E o último, uma pergunta rápida aqui, Sandro, vocês comentaram o ganho de share, queria entender na nova regional onde vocês estão ganhando esse share? Isso aqui é ganho em cima de regional, é grande em cima de grandes redes? Seria interessante entender, se vocês puderem compartilhar, quem são esses em tese, os perdedores de share. Obrigado. Posso começar do atacado? Pode, fica à vontade. Bom, João, com relação ao atacado, à medida que a gente foi avançando com os CDs, a gente já até discutiu isso em outros calls, a gente foi criando essa estrutura e elas foram muito importantes. E agora, então, as lojas ajudam o atacado ajuda as lojas, e a gente já está, inclusive, fazendo expansão de alguns CDs, né? Exatamente por esse crescimento, mesmo as lojas que já fazem um ano, mas também lojas novas e o atacado. Então, a gente começa a mostrar para os nossos fornecedores a nossa capacidade de positivar produtos e pontos de vendas, né? Então, a gente tem no Estado Maduro um potencial muito grande, a gente positiva muitos pontos de venda e isso nós estamos implantando nessas regionais novas e isso está agregando muito nesse crescimento e a gente espera que aí, por algum período, a gente continue aí buscando novos fornecedores, nova distribuição para isso. João, trazendo aqui para a sua segunda pergunta sobre o assunto do capital de giro e patamar de estoque, eu acho que, como vocês têm acompanhado, né, a gente vem fazendo um trabalho estrutural aqui de busca por oportunidades, por melhorar o nível de controle e ajustando a operação e alguns processos relacionados ao tema do estoque como um todo, né? Então, quando a gente olha ali a evolução que a gente vinha traçando, né, ao longo dos últimos trimestres, onde a gente chegou ali a ter o patamar de 82, 84 dias de estoque, esse número, sem dúvida nenhuma, é um número que a gente entende bastante confortável, tá? E olhando para frente, a gente sabe que tem oportunidades sobre esses patamares, né? Então, acho que a ideia aqui não é eu ficar criando expectativa numérica específica no curtíssimo prazo, né? Mas assim que eu posso te dizer que, como a gente falou, né, como a venda de outubro, de novembro, continua com ritmo de qualidade, naturalmente esse assunto vai encaixando, né? E, claro, que a gente continua mirando na melhoria estrutural do capital de giro, tá? Então, se a gente já atingiu, ao longo deste ano, patamar de 82, 84, a gente não só entende que esse patamar ele é recorrente, como a gente sabe que tem oportunidade em cima desse patamar ainda, né? Então, só para deixar claro que esse tema é um tema que a gente já está trabalhando em cima e vai continuar com uma intensidade grande, como eu falei. Agora, toda a organização, né, que tem, obviamente, impacto direto sobre esse tema, tem suas metas totalmente relacionadas ao assunto, tá? A questão do ganho de share, João, a gente compreende que os estados do Nordeste eles são muito diversos, né, gente? Cada estado tem um desenho estrutural assim de como ele atua, né, no varejo. Então você tem um estado como o Ceará que tem um varejo estruturado, você tem um estado como
como Pernambuco, que é mais focado no atacado de autosserviço, né, no cash and care. E assim a gente pode falar de cada estado. Então, assim, o nosso ganho de share ele está vindo meio que de acordo com a estrutura de cada estado, né? Esse cenário do Brasil ele é interessante, entre outras coisas, por isso, né? Porque a gente tem que saber como se posicionar de acordo com que o estado, às vezes até a cidade, ela proporciona ali a gente, enfim, competir, né? Então tem estados que está vindo do varejo tradicional, tem estados que está vindo mais dos nacionais. Então, assim, não tem uma receita de bolo assim muito bem formada para isso. A gente está conseguindo atuar de acordo com o que cada estado oferece para a gente aí de desafio, né? E no fim a gente tem conseguido, na média, conquistar um espaço importante nessa nossa caminhada e já até vislumbrar um futuro adensamento aí assim que possível, né? E, Sandra, eu só queria pegar um gancho na tua fala e dizer por isso a importância da nossa multicanalidade, né, Sandra? Porque a gente vai encaixando o negócio nosso em cada situação, como é que se diz, em cada vocação de estado, de cidade, a gente encaixa aquele modelo que dá certo ali, botando a pedrinha no lugar certo. Isso mesmo. Tá certo. Só um follow-up rápido. O Túlio, assim, não teve nada extra sazonal aqui impactando o capital de giro, né? Só para entender se talvez a campanha do aniversário um pouco mais agressiva esse ano, enfim, só para entender se foi sazonal ou realmente teve algo extra sazonal. Não, o que houve dentro da sazonalidade, que é um pouquinho diferente do ano passado, e que ano passado a gente fez a campanha de aniversário só em agosto, né? Então a gente teve um setembro, digamos, normalizado, né? E esse a gente se propôs a fazer os 2 meses, né? Então acho que essa é a única diferença entre um período e o outro. E por isso a gente teve que se preocupar um pouco mais com o estoque, né, Jezinho? Sem dúvida. A gente, numa inflação também, a gente fica sempre na dúvida para não deixar faltar. É uma campanha mais longa, né? Tá certo. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Obrigado, João. Obrigado, João. A nossa próxima pergunta é do Thales Granelli, do Safra. Thales, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Thales, pode prosseguir, por favor. Thales. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Queria fazer uma pergunta rápida aqui em relação a SG&A, né? Vocês mencionam no release que vocês têm trabalhado, né, em frentes de otimização de processos. Queria entender, né, um pouco mais de cor, né, no que vocês têm feito. Vocês mencionam a parte de viagens, né, da automatização, mas do que mais vocês têm feito, qual que é o tamanho da oportunidade nessa linha. E aí um follow-up rápido também da pergunta de margem bruta. Você menciona, né, alguns efeitos e eu queria entender o quanto vem, né, desses 20 bips aí de maturação e o quanto vem das novas iniciativas, né, e se essas novas iniciativas, por exemplo, de pricing que vocês exploraram, se elas já estão totalmente implementadas ou se vocês veem mais espaço, né, nesse aspecto daqui para frente. Obrigado. Começar tudo. Uhum. Eu acho que esse tema do SG&A é um tema que a gente passou a trabalhar com um pouco mais de intensidade ao longo do final do ano passado e início desse ano. Como você sabe, uma companhia como a nossa vem crescendo num ritmo muito forte nos últimos anos. É natural que o foco dos últimos anos tenha sido as oportunidades de negócio, de vendas, de margem, etc. Então, a gente entendeu que agora é hora de olhar com um pouco mais de atenção para toda a parte de despesas, especialmente aquelas despesas que têm menos contato direto com o cliente, né? Então, é claro que a gente não vai colocar nenhum tipo de risco à qualidade ou contato direto com o cliente para preservar aí todo o nível de serviço, né? Mas existem diversas operações, tanto da parte administrativa quanto em loja, que não tem esse contato direto com o cliente. E a gente vem trabalhando aos poucos, como tudo que a gente faz aqui, a gente faz de forma bastante cadenciada, né? A gente largou um orçamento
para 24, já trazendo algumas metas de produtividade e despesa operacional. O time aí do Jesuíno, do Sandro, fizeram um trabalho em loja nesse sentido importante, né? Lembrando, sempre preservando o ponto de contato com o cliente, né? Na parte administrativa também fizemos um trabalho de diagnóstico em diversas áreas, oportunidades de automação, revisão de processo em diversas áreas. Você citou viagem, mas foi só um caso, né? Claro que a gente está trabalhando outros elementos. Então, veja, acho que isso aqui é um trabalho que ele é contínuo, né? A parte de produtividade relacionada à despesa tem que ser um trabalho contínuo, né? Mas eu acho que agora o ferramental está criado, né? Então, todos os orçamentos no formato matricial, toda a responsabilidade, a autoridade e consequência no gestor em relação ao orçamento da área, os ritos de acompanhamento e prestação de conta em relação a esses temas. Então, veja, começa a ter uma engrenagem, um ferramental, que agora é claro que o assunto vai ganhando maturidade, vai ganhando um grau de conhecimento maior e as oportunidades vão aparecendo de forma gradual, né? Então, acho que é um trabalho que deve ser contínuo, né, para justamente ser um ponto importante na rampa de rentabilidade daqui para frente. Bom, eu acho que, Thales, com relação a essa questão do ganho de margem bruta, né? Acho que é importante dividir com você o seguinte: quando houve, em especial, as mudanças na alíquota de ICM, aqui tem um bloco importante, porque se a gente não tivesse tido bastante dedicação nesse tema, ele realmente iria afetar bastante a margem bruta. Eu quero aqui, de novo, aproveitar para reconhecer todo o trabalho que Sandro, junto com toda a área comercial, fez em torno desse assunto, em especial, né, a área de price. Então, se eu tivesse que dividir com você, Thales, assim, esse esforço, essa força-tarefa que houve da área comercial e price em torno, né, buscando ajuda dos principais fornecedores nossos, para que isso não fosse um impacto, né, na nossa margem, aqui está o bloco mais importante. A grande alavanca dessa estabilidade da margem vem daqui. E, obviamente, aí depois a nova regional, a melhoria do atacado, do trade, né, toda ajuda. Mas, de maneira geral, o que eu posso dividir com você é que o grande ganho vem dessa força-tarefa feita pelo comercial para que isso não fosse impactado. Espero ter te respondido, Thales. Tá certo, pessoal. Obrigado. Super claro. Obrigado, Thales. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Daniela Egger, da XP. Daniela, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniela, pode prosseguir, por favor. Bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Sandro, Túlio, parabéns aí pelo resultado, obrigada por pegar minha pergunta. A minha são dois follow-ups meio pontuais. A primeira na dinâmica de estoque, entendo que tem a sazonalidade normal, né? Mas vocês também comentam dessa questão de preparação para o quarto tri. Eu queria saber se de repente vocês focaram em alguns itens específicos até frente à aceleração, né, da inflação de alimentos, como uma questão mais estratégica, seja para preservar a margem e garantir competitividade versus seus pares ou expandir margem, né? Então, assim, entender como que foi a decisão mais do ponto de vista estratégico aí de mix dessa preparação para o quarto tri, do lado de estoque. E a segunda é um follow-up na dinâmica de margem EBITDA, essa questão do adensamento de rotas, né? Como até o seu Wilson comentou na abertura, acho que sempre foi muito esperada e a gente começou a ver com muita força agora, mas também vocês comentaram de que estão investindo também em capacidade, né, de CD até para sustentar esse crescimento aí para frente. Então, entender como que a gente pode pensar da recorrência desse ganho de margem vindo desse adensamento de rotas. Obrigada. Posso começar respondendo? Bom dia, Dani. Com relação a essa estratégia, Dani, de estoque, o que está acontecendo? A gente tem várias regionais em maturação, né? Você sabe que a gente montou, né, área comercial em todos os estados do Nordeste, que estão ganhando forma, corpo, né? Esses estados já têm um número de loja maior, como o Sandro, né, dividiu. Então, veja, é a junção de todo esse time, né, focado num desafio gigante que a gente tem por entrega de resultado e todo mundo tentando fazer a melhor negociação possível ali regionalmente, porque eu acho que isso é uma fortaleza nossa, né?
pensar localmente. Então, de maneira geral, Dani, não houve assim, em especial, a gente focou mais nessa categoria A, B, C, não. Todo o nosso time comercial de todos os estados do Nordeste focado, né, em fazer um terceiro TRI o mais robusto possível. E aqui, de novo, eu quero aproveitar, o Sandro já dividiu com vocês, mas eu quero reforçar também. A gente entende que aqui tem uma melhoria para a gente, né, é claro que tem uma melhoria para a gente buscar. Como o Túlio também falou, a gente viu que, né, durante o ano a gente teve em patamares bem melhor, então a gente reconhece isso, Dani, né? Então, em especial, a gente está focado aí em tentar entregar o melhor resultado possível, Dani. Não teve nenhum foco específico em alguma categoria. É um movimento intenso, né, e agudo de toda uma área comercial do Nordeste inteiro, né, em busca, né, de entregar o melhor resultado, né, o mais consistente possível, como a gente vem entregando. Acho que aqui é isso. Eu não sei, Sandro, você quer falar da margem EBITDA? Eu acho que a questão da margem bruta tem a ver com estratégia de precificação, né? Que ela perguntou. Não, acho que a Dani queria saber o seguinte, com relação à recorrência da margem EBITDA. Seu perfil de loja, né? Ela falou também um pouco do adensamento de rota, da necessidade, até que posso já fazer uma observação em cima disso, Dani. De fato, nós temos já algumas áreas ali que a gente já está precisando fazer a expansão de alguns CDs e centralização de alguns perecíveis, mas isso com certeza vai ajudar, né? Porque à medida que vem loja de atacarejo, a loja de serviços que a gente está trazendo, e junto com a expansão do atacado da distribuição, tudo vai agregando. É um pouco de cada, mas isso não é uma coisa que você vai buscar esse êxito de uma hora para outra. Nós estamos numa evolução contínua, então acho que nos próximos anos a gente vai trabalhar sempre para estar melhorando um pouquinho de cada vez, mas o mais importante para nós, né, Túlio, Sandro e o Jesuíno, é a consistência desse resultado. Daqui para frente a gente tende a diluir mais, tende a estar consolidando, a ocupar mais espaço, ter um pouquinho mais de share de mercado. Isso tudo contribui para essa regularidade do nosso resultado. Então, o foco nosso é muito grande em cima disso, Dani. Excelente. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo resultado de novo. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Gente, aqui nesse momento de finalização, um momento especial, aqui eu quero agradecer a Deus pelas vitórias, pelo livramento, né, Jesus, que foram muito grandes, e aqui reforçar a nossa fé que nós temos no nosso Deus. Eu trouxe até algumas referências bíblicas, quero pedir permissão aqui para me falar disso. E a palavra de Deus disse ali em 1 Samuel 17:12, diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que Deus tem nos feito, nos dado muito livramento, muitas vitórias. E em Salmos 37:5, a palavra de Deus diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. E a gente sabe, a gente que é temente a Deus, sabe que toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Se nós estamos apresentando o resultado, eu acho que tudo isso provém de Deus, porque Deus é o nosso provedor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a nossa necessidade, Ele que nos dá estratégia, nos dá sabedoria para tocar o nosso negócio, essa empresa que Ele nos deu aqui para administrar, nós somos apenas mordomos aqui, né? E quero fazer aqui, para finalizar, um agradecimento especial a todo o nosso time, aqui no nome do nosso presidente, Jesuíno Martins, todo o nosso diretor está aqui na mesa, Túlio, nosso VP financeiro, está o Sandro, que tanto tem contribuído aí com operações, comercial, logística. Um agradecimento especial a cada um, através de vocês, a cada uma das pessoas que estão lá agora, nesse momento, na loja, defendendo ali todos os setores, padaria, o nosso hortifruti, a nossa logística, a nossa loja nova, a nossa loja de serviço, nossos atacarejos, a cada um desses mais de 60 mil funcionários, se pudesse, eu iria dar um abraço bem apertado em cada um de vocês, porque são guerreiros. Nosso dia a dia é uma dinâmica muito grande, a gente sabe da pressão do dia a dia, do resultado, mas nós somos
dependente de vocês e vocês é que fazem esse negócio acontecer. Então, meu muito obrigado, um obrigado especial. E quero também aqui mandar o meu agradecimento especial aos nossos fornecedores, que é um grande pilar do nosso negócio e nossa vida. Só dá continuidade se vocês realmente nos apoiarem nessa caminhada, aos nossos investidores que estão aí nos ouvindo, que mais uma vez que acreditam no nosso trabalho, depositam ali a confiança, o dinheirinho de vocês, confiando na gente, né? E aos nossos consumidores, né, que tanto têm nos ajudado nessa caminhada nos estados onde a gente entra. A gente tem recebido muito apoio nessas últimas inaugurações ali, né, de Jasmine Sandro e tudo. A gente ficou muito feliz nessa inauguração de Casa Forte. Para mim, ali foi um aprendizado muito grande, desse carinho que as pessoas estão nos recebendo. Isso não tem preço. Então, gente, meu muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.